Ah, entendi. Então, os cromossomos do gameta masculino vão se unir aos cromossomos do gameta feminino. Isso quer dizer que um bebê tem 46 cromossomos, igual ao número de cromossomos dos pais. Isso. Pensando bem, uma pessoa tem 46 cromossomos. Já os gametas possuem 23 cromossomos. E agora, como que uma célula com 46 cromossomos pode originar gametas com 23 cromossomos? A resposta a essa dúvida é a meiose. Através da meiose, a célula se divide dando origem a 4 novas células, cada uma delas com a metade do número de cromossomos da célula original. Agora preste bastante atenção. Apesar da meiose ser um processo de divisão celular, como a gente está vendo, na verdade ocorre uma multiplicação do número de células. É que esse nome, divisão celular, surgiu por causa de observações microscópicas, em que se vê uma célula se dividindo ao meio para dar origem a 2 novas células. A meiose é um processo que ocorre com todos os cromossomos da célula ao mesmo tempo. Só que para responder à pergunta do Dudu, como é determinado o sexo do bebê, vamos considerar apenas o par de cromossomos sexuais. E para isso, vamos saber um pouco mais sobre eles. Os cromossomos homólogos são iguais e apresentam as mesmas características. Já os cromossomos sexuais, apesar de serem homólogos, apresentam algumas particularidades. Existe uma parte do cromossomo Y que possui os mesmos genes que o cromossomo X. Entretanto, existe uma parte do cromossomo X que é diferente do cromossomo Y. Consequentemente, o X e o Y não têm a mesma aparência, como acontece com outros pares de cromossomos homólogos. A função da meiose é formar gametas. Ela não ocorre no corpo todo, só nas células do ovário e do testículo. Flávia, me ajuda aqui só um minuto. Dudu, não mexe nisso daí. Isso daí é importante. Ah, importante. O que você vai fazer com tudo isso? Olha só, essas peças vão ser muito importantes para a gente continuar a estudar a meiose. Aqui nós temos um par de cromossomos sexuais. Agora vamos imaginar que eles estão no interior de uma célula do testículo, que está preparada para entrar em divisão. O material genético de cada membro do par se duplica. E cada membro do par de cromossomos homólogos dirige-se a uma extremidade da célula. A célula se divide, dando origem a 2 células, cada uma contendo um dos membros do par duplicado. Puxando um cromossomo duplicado, um para cada lado, a gente vê que cada uma das células que se formou tem apenas um dos membros do par de homólogos. O Y ficou desse lado e o X desse. Só que o material genético continua duplicado. Puxando de novo, olha aqui, a gente vai ver que o ponto de união entre as 2 porções duplicadas de cada cromossomo se desfaz. E em seguida, ocorre uma nova divisão celular, originando 4 células. Você pode observar que na meiose ocorrem 2 divisões celulares. Na primeira, formam-se 2 células, e ao final da segunda, 4 células são formadas. Onde que eu tava mesmo? Aqui, meiose feminina. Se não me engano, a meiose feminina e a masculina são semelhantes. A única diferença é que nas mulheres é formado só um óvulo. É isso mesmo. Na meiose feminina, 3 células degeneram, enquanto apenas uma forma o óvulo. E além disso, a mulher possui apenas um tipo de cromossomos sexuais, o cromossomo X, enquanto que o homem forma gametas do tipo X e do tipo Y. Muito bem. Entendeu, Dudu? Ah, mais ou menos. Eu só sei que para um bebê ser um menino, ele precisa combinar 2 tipos de letra. E para ser uma menina, também precisa combinar 2 tipos de letra, não é? Juntando tudo que a gente já viu, você já pode responder a essa pergunta. Como você já sabe, na fecundação, um gameta masculino se une a um gameta feminino. A determinação do sexo vai depender desta união. O cromossomo sexual, carregado pelo espermatozoide,
mais o cromossomo sexual carregado pelo óvulo irão formar o par de cromossomos sexuais do bebê, que pode ser XX ou XY. Assim, se um óvulo X for fecundado por um espermatozoide X, a célula formada será XX e o bebê será do sexo feminino. Já se o óvulo X for fecundado por um espermatozoide Y, a célula formada vai ser XY. O bebê vai ser do sexo masculino. Então, o par de cromossomos sexuais do bebê da tia Lúcia é XY. Isso mesmo. E sabe de uma coisa? Quem determina o sexo do bebê é sempre o gameta do pai. Porque, olha, a mãe só produz um tipo de gameta, X. Então, o cromossomo herdado da mãe vai ser sempre X. Já no caso do pai, o espermatozoide pode ser tanto X como Y. É verdade. Ufa! Terminei minha lição. Já tô fera em cromossomos sexuais, né, Dudu? É melhor dar uma revisada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os cromossomos sexuais são os responsáveis pela determinação do sexo dos indivíduos. Você viu que os cromossomos sexuais do homem são o X e o Y, enquanto que a mulher possui 2 cromossomos X. Viu que os gametas possuem só um dos membros do par de cromossomos sexuais, por causa do processo de meiose. E viu que são os gametas do pai que determinam o sexo do bebê. Só mais uma coisinha. A herança dos cromossomos sexuais, que foi o que a gente estudou na teleaula de hoje, não tem nada a ver com as preferências sexuais. Todos os homens homossexuais ou heterossexuais possuem cromossomos X e Y. E todas as mulheres homossexuais ou heterossexuais possuem cromossomos XX. Bons estudos e até a próxima.